Olá pessoal, vamos ao nosso terceiro vídeo introdutório sobre a manutenção centrada em confiabilidade. Nosso rover continua descendo e se der uma pesquisada sobre a vida útil dele em Marte, é surpreendente o que o pessoal conseguiu fazer. Foram travando rodas, foi sujando painel solar, tiveram que fazer algumas manobras arriscadas e deu uma sobrevida muito além do que era aguardado. Então vamos ao que nos interessa. No último vídeo a gente falou da mudança de pensamento em relação à manutenção. A manutenção centrada em confiabilidade força você a questionar algumas práticas antigas e algumas maneiras que eram geridas os sistemas de manutenção, as engenharias de manutenção das empresas. Aí que entra a nossa grande quebra de paradigmas. Precisamos pensar de maneira diferente para ter resultados diferentes. Vamos lá, alguns desses paradigmas que são colocados, Mowbray coloca muito bem eles, são os seguintes. Vamos lá. O primeiro paradigma, o antigo. O objetivo primário da manutenção é otimizar a disponibilidade da planta com o mínimo de custo. Cara, você lê e não vê nada de estranho. Eu acho que isso é uma coisa boa. E realmente é uma coisa boa. Só que não é suficiente. Por quê? Hoje a manutenção afeta todos os aspectos do negócio. Não é só disponibilidade. Você pode ter uma empresa com alto nível de disponibilidade, mas um risco de acidente ambiental muito grande. Então agora eu tenho que tomar cuidado com todos os aspectos do negócio, segurança, integridade ambiental, eficiência energética, qualidade de produto, imagem da empresa, não somente a disponibilidade. Isso muda a maneira, a concepção de que se trabalha na empresa e a importância que é dada ao setor e às ações da manutenção e as consequências, os resultados dessas ações. Por exemplo, um apagão afeta todos os setores dependentes de energia elétrica, afeta a imagem e a credibilidade do setor elétrico. Grandes acidentes como Bhopal, Piper Alpha, Chernobyl, também afetam muito mais do que simplesmente a disponibilidade da geração ou da produção de energia. Tem o atendimento à legislação ambiental, às legislações trabalhistas, tem muitos outros aspectos envolvidos que a manutenção também é responsável, direta ou indiretamente pelas suas ações ou pelas não ações também. Um outro paradigma que nós temos é o seguinte: o antigo é o objetivo da manutenção é preservar os ativos físicos. Não, manutenção é manter, então vamos manter os equipamentos, vamos manter. É bom? É bom. É suficiente? Não, está longe de ser suficiente. O objetivo da manutenção hoje é preservar a função dos ativos físicos. Ou seja, eu quero saber qual é a função que é exercida pelo equipamento, porque eu coloquei aquele equipamento para desempenhar determinada função no meu processo. Se essa função é mantida, o meu processo não sente a sua falta. Se essa função não é mantida, aí todo mundo sente essa ausência. Por exemplo, eu tenho aqui uma bomba de água que ela pode liberar, esse é o exemplo que o Mowbray apresenta no livro dele, pode liberar 1000 litros de água por minuto. A saída do tanque é de 800 litros por minuto. Então, o meu processo exige 800 litros por minuto. Então, o desempenho que eu tenho é justamente dentro dessa margem de deterioração que ele apresenta. Vamos dar um zoom aqui.
aqui. Eu tenho a capacidade inicial. O que o equipamento pode fazer? Ele pode bombear, nesse meu exemplo simples, até 1000 litros por minuto. O que o meu sistema exige, meu processo precisa para não parar? Nessa linha aqui, o desempenho desejado, 800 litros por minuto. Então, mesmo que a minha bomba perca um pouco do desempenho, saia de 1000 para 800, aqui nessa margem de deterioração, eu não tenho falha. Ah, mas está vazando um pouquinho. Está vazando um pouquinho, mas ele está entregando o produto no volume suficiente para que o processo não pare. Então, a função dele está sendo exercida, sem levar em nenhum outra questão em consideração. Estamos analisando só a função de levar 800 litros por minuto para a produção, para o sistema. Então, nessa margem eu posso estabelecer uma política de manutenção mais adequada para atender a essa necessidade. O próximo paradigma... O próximo paradigma é o seguinte. Antigamente, a maioria dos equipamentos, era entendido, né, que a maioria dos equipamentos tem sua probabilidade de falha aumentada com a idade. Ou seja, quanto mais velho o equipamento, mais chance ele tem de falhar. Perfeito. Para equipamentos mecânicos. E nem todos ainda. Agora, a maior taxa de falhas que os equipamentos apresentam não tem relação com a idade do equipamento. Esse foi o primeiro estudo mais estatístico levantado em relação aos modos de falha dos equipamentos. Na curva da banheira clássica, que é essa daqui, na curva da banheira clássica, eu tenho período de mortalidade infantil, essa primeira área, então minha taxa de falha é alta. À medida que o tempo vai passando, você diminui a probabilidade de acontecer a falha, porque você vai fazendo pequenas correções aqui até estabelecer no melhor da vida do equipamento, que a gente chama de período de vida útil, aonde a minha taxa de falha nesse período verdinho aqui praticamente é constante. E com o passar do tempo, com a idade, então à medida que ele vai envelhecendo, ele vai aumentando sua taxa de falha por envelhecimento. Mas isso só é verdade em equipamentos sujeitos a desgaste, corrosão e fadiga, mais focados em equipamentos mecânicos. O primeiro estudo que foi feito na aviação ainda foi esse daqui. Pegaram todos os equipamentos da aeronave e foram analisar o seu comportamento de falha. Perceberam que na curva A aqui, que é a curva da banheira clássica, apenas 4% dos componentes da aeronave tinham esse comportamento. E aí começava o problema, porque o paradigma que se tinha é que todos os equipamentos se comportavam com a curva da banheira clássica. Saindo dessa premissa, toda a política de manutenção era em cima desse conceito, que era um conceito equivocado. E fazia com que quando aumentasse a taxa de falha, começasse a falhar o equipamento, todo mundo imaginava, não, ele está aqui nessa final de curva de vida útil, é por isso que está crescendo, então vamos trocar o equipamento antes. Começou a falhar, vamos trocar o equipamento antes. Começou a falhar, vamos trocar o equipamento antes. Havia muita troca de componente, desnecessário, não se utilizava a vida útil do equipamento e isso era muito caro. E pensando na aviação, avião só dá lucro quando ele está voando. Se o avião está em terra, ele não está dando lucro. Ele está dando prejuízo. É um investimento grande para ficar parado.
Agora, ficar parado ainda para fazer manutenções desnecessárias é pior ainda. Então, percebesse, 11% tem um aumento de desgaste, a curva ABC, aumento da taxa de falha, né, à medida que o tempo vai passando. D, E e F não tem relação da taxa de falha em relação à idade do equipamento, do componente. Então, na aviação, eles chegaram a 68% dos componentes tinha a mortalidade infantil, mas não tinha a taxa por envelhecimento. Então, grande parte das políticas de manutenção que eram feitas nas aeronaves estava com a premissa errada. E saindo com a premissa errada, os resultados não eram dos melhores também. Com relação às curvas, nós temos um histórico de curvas aqui, de 68, que é aquele da aviação, que Mowbray apresenta no livro dele. A Bromberg fez em 73, repetiu, ficou muito parecido também na aviação, muito parecido com a de 68. A Marinha Americana fez em 82 em um navio e a Marinha Americana fez em 2001 em um submarino nuclear. E você nota que as grandezas vão diferenciando do modelo do tipo de curva analisado. Curva da banheira clássica, em 68, na aviação, 4%. Num submarino nuclear, 2%. Aí você pega aqui, então vamos ver essa daqui, 68%, curva F, com mortalidade infantil e depois taxa de falha praticamente constante. Pega aqui no submarino, só 6% tem essa configuração. Então o submarino já está diferente do que era na aviação. E aqui tem a grande parte dos componentes de um submarino. Não tem mortalidade infantil e não tem taxa de envelhecimento. E muitas das nossas empresas têm sistemas e componentes que se comportam dessa mesma forma. Não quer dizer que eles não falhem. Quer dizer que a probabilidade dele falhar hoje ou falhar amanhã é praticamente na mesma taxa de falha. Com maior tempo, você vai ter uma maior chance dele falhar, mas a taxa de falha é constante. Quais são esses equipamentos? Seixas ele fez um estudo em cima disso e viu que a curva A basicamente são motores elétricos, engrenagens e controladores que se comportam desta maneira. Na curva B, onde você não tem mortalidade infantil, mas tem envelhecimento, são máquinas a pistão, disco, aerofólios. Na curva C, onde você tem um crescimento constante de desgaste, é tipo escova de gerador, turbinas, compressores, selos de ar, rolamentos, eles têm esse comportamento constante de queda. Você vai dizer, rolamento não tem. Se você lubrificar bem, não tiver contaminantes, é esse o comportamento que ele vai ter. E é bem lento se você lubrificar corretamente, na carga certa, transporte certo, tem vários outros fatores envolvidos. Itens pré-testados, ele tem essa curva inversa aqui então. A probabilidade dele falhar na instalação é muito pequena, por quê? Porque ele já foi pré-testado. Depois ele entra em marcha numa taxa de falha constante. Chaves estáticas, lâmpadas, LEDs, têm esse comportamento. Ou seja, ele não tem mortalidade infantil, ele não tem envelhecimento, ele tem só o período de vida útil dele, uma taxa de falha constante, e essa probabilidade, essa taxa de falha vai depender da qualidade do componente que você está analisando. Temos ainda os eletrônicos e softwares, tem aqueles bugzinhos do milênio lá, no início, onde você instala, que logo você conserta e depois tem uma taxa de falha também constante. Uma comparação que foi feita num trabalho de pós-graduação, de um dos cursos que atualmente eu coordeno, de especialização em gerência de manutenção, foi feito pelo Márcio Soares. Então ele pegou as usinas hidrelétricas da Copel
Estou citando o nome da Copel, porque foi publicado isso na monografia dele, sem restrições. Então, na aviação, pego lá por Mowbray, em 60, a base 68, e o que o Márcio fez na usina da Copel com todas as hidrelétricas, principalmente Foz do Areia. Ele percebeu que aquilo que era 4% na aviação é 0,3% numa hidrelétrica, curva da banheira clássica. Aquilo que era 68% na aviação, com mortalidade infantil e depois taxa de falha constante, representa 0,2% de uma hidrelétrica. A grande maioria dos equipamentos que tem numa hidrelétrica se comportam dessa maneira. Não tem mortalidade infantil e com o envelhecimento ele vai mostrar um aumento das taxas de falha. Então, para atender isso daqui, a manutenção sob condição, inspeções, monitoramento, técnicas preditivas, porque eu já sei o comportamento. E aí que está a beleza da coisa. Você conhecendo como se comportam as falhas nos equipamentos que você tem instalado na sua empresa, você consegue estabelecer a melhor política de manutenção para cada um deles também. Um outro paradigma que nós precisamos quebrar é a função da manutenção proativa é prevenir as falhas. Ah, proativa é para prevenir as falhas? Faz sentido. Não, não faz sentido. A manutenção proativa deve evitar as falhas. Eu não quero que aconteça uma quebra para depois eu dizer, estava prevendo que ia. Não, eu tenho que evitar, eliminar, principalmente as consequências da falha. A falha pode até vir a acontecer. Quebrou. Mas a consequência dela é o que me importa. De novo, é aquela questão, não estou preocupado com o equipamento, eu estou preocupado com a função que aquele equipamento exerce. A mesma coisa em relação à falha. Eu estou preocupado com a consequência daquela falha para o meu sistema. Por exemplo, eu tenho essa bomba aqui. A bomba tem uma capacidade nominal de 400 litros por minuto. E ele enche um reservatório. O reservatório tem dois sensores, sensor de tanque cheio e de tanque baixo. Então, a bomba é desligada quando eu tenho 90 mil litros armazenados. Quando chega no nível máximo aqui, ela é desligada. Vou usando esse fluido até chegar no nível mínimo, que é onde a bomba é ligada, quando chega em 45 mil litros. Então essa é a minha margem de trabalho. A vazão do tanque é de 300 litros por minuto. Então esse é o sistema que eu estou analisando. Aí eu tenho que saber, eu estou preocupado com a bomba ou estou preocupado com o sistema receber 300 litros por minuto? Então, aí que muda a maneira de abordagem que a manutenção tem que fazer no conceito da MCC. Ou seja, a bomba é importante? Mas não é tão importante como a função que ela está desempenhando no meu sistema. Porque se parar a bomba, não necessariamente para a minha produção. Se eu continuar entregando uma vazão de 300 litros por minuto, que é o que o meu processo necessita. Então, nessa conjuntura, eu posso dizer, a falha da bomba varia de 2 horas e meia a 5 horas para realizar a manutenção. Voltando aqui. Murphy diz, quando que você vai perceber que a bomba queimou, ou travou, quebrou? Quando o tanque tiver nível alto ou quando o tanque tiver nível baixo? Quando ele tiver nível baixo. Murphy diz, na pior situação, quando você vai querer ligar a bomba e a bomba não liga. Se eu tenho 45 mil litros numa vazão de 30 litros por minuto, é isso que ele está dizendo aqui. Eu tenho 2 horas e meia para restabelecer esse bombeamento. Se a minha equipe de manutenção está preparada,
está equipada para que em menos de 2 horas e meia colocar outra bomba para funcionar nesse processo, eu inclusive, vai depender de outros fatores, logicamente, inclusive poderia fazer essa bomba rodar até a morte. Então, ela roda até a sua falha e daí eu vou fazer a minha intervenção. Agora, se for uma bomba especial, não, eu vou fazer análise de vibração, vou fazer as lubrificações, inspeções. Cada caso vai ser uma política distinta. O que eu estou dizendo é, eu não estou preocupado com a bomba, eu estou preocupado com a função dela. O meu planejamento de manutenção é, sempre tem que ter 300 litros saindo aqui. Se é deixar a bomba rodar até quebrar e eu colocar outra em menos de 2 horas e meia, não tem problema. O meu processo nem vai sentir. A disponibilidade vai se manter elevada. Então, esse é um grande paradigma que muitos da manutenção têm dificuldade em assimilar. Eles sentem que estão fazendo menos, deixando o equipamento quebrar. Mas eu estou preocupado, de novo, preocupado com as consequências da falha. Outro, programas genéricos de manutenção devem ser desenvolvidos para a maioria dos ativos. Então eu tenho um grande guarda-chuva de plano de manutenção que serve para todas as situações. Não. Programa genérico de manutenção só serve no mesmo contexto operacional. Mesma função, mesmo desempenho. E isso é muito difícil de você encontrar nas empresas. Vamos lá para os nossos exemplos. Aqui. Eu tenho a bomba de serviço A. A falha afeta a produção, então a tarefa preditiva ou preventiva para a bomba A. A bomba B está em serviço. Falhando, muda-se para C. Então eu posso usar a tarefa corretiva. Eu vou usando a bomba B até ela falhar e daí eu mudo para a bomba C. A bomba C, stand-by. C, falha não é evidente para o operador, se B ainda está funcionando. Então eu preciso ter uma manutenção detectiva. Então, para a bomba A, eu faço uma tarefa preditiva e preventiva, ela está em serviço. Essa bomba B, eu posso fazer só tarefa corretiva, se for o custo-benefício dela melhor para manutenção. E a bomba C, que está em stand-by, vou fazer detectiva, ou seja, volta e meia eu vou lá e vou ligar para ver se ela está em condições de operar sem problema nenhum. Então, eu estabeleço a minha política de manutenção em função da função do equipamento. Qual a função que a bomba A está exercendo, qual a função que a bomba B está exercendo, qual a função que a bomba C está exercendo. E com isso eu monto a minha melhor estratégia de manutenção. Mais um paradigma para a gente. Proteções adequadas podem praticamente eliminar a probabilidade de falhas catastróficas. Proteção também pode falhar. Eu coloco um sensor lá, não, o sensor vai me avisar quando o motor do carro estiver fervendo. Mas e se o sensor estiver em falha? O que vai acontecer com o motor do seu carro? Vai queimar. Então, as proteções também podem falhar, portanto, o risco associado aos sistemas protegidos ainda precisam ser gerenciados. Ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui a minha função protegida nessa linha e o dispositivo de proteção e o período que ele vai estar medindo. Vamos supor que em determinado tempo haja uma falha no dispositivo de proteção. Se eu tenho falha no dispositivo de proteção e acontecer uma outra falha no meu sistema protegido, vou ter o que eu chamo de falha múltipla, porque essa falha aqui está oculta para mim, aí eu tenho um problema. Aí ferveu o motor do carro, perdi o motor do carro. Então, em outras palavras,
Vamos voltar aqui. Vamos supor, eu estou protegendo o motor do carro contra sobreaquecimento. O que eu uso para proteger? Um sensor de temperatura. Mas em determinada quilometragem, o sensor de temperatura falhou. Queimou, arrebentou a fiação, beleza. Se o motor não ferver, eu não percebo e não tem nada. E aquela falha fica oculta para mim. Quando falhar também o motor, ou seja, começar a sobreaquecer, e a minha proteção está fora, aí eu vou ter uma falha múltipla e meu sistema vai quebrar. Para evitar isso, eu preciso de tarefas de busca de falhas ocultas, que é o que a gente chama de manutenção detectiva. A manutenção detectiva serve e surge com o MCC para buscar justamente essas falhas ocultas no meu sistema. Uma outra paradigma, o departamento de manutenção sozinho deve programar a manutenção, porque eles são muito bons, eles dominam todos os conceitos imagináveis e inimagináveis com relação à falha. Errado. Um programa de manutenção bem sucedido depende de uma abordagem holística, uma abordagem com uma visão mais ampla. Eu tenho que pegar o cara de segurança, o pessoal de qualidade, o pessoal de produção, para entender qual a melhor estratégia de manutenção. Eu não posso fazer as coisas sozinha com o meu viés. Eu não posso tentar salvar a manutenção e afundar uma empresa inteira. E dizendo, não, a manutenção está ótima, mas os resultados da empresa são horríveis. O espírito de equipe, estamos no mesmo barco, ninguém pode fazer só peso, todos têm que remar juntos em todas as direções. E essa é uma figura clássica daqueles sistemas onde você imagina que o problema não está contigo. Não liga que o buraco é do lado deles. É a manutenção que está se batendo aqui, então não tem problema. É produção, operação que está se batendo aqui, a manutenção está bem. Deixa que é problema deles. Não, a empresa é um todo. A ISO 55000 de gestão de ativos busca justamente harmonizar ainda mais todos os setores da empresa. Não adianta você dizer, não, o setor de compras está indo bem, porque estamos comprando mais barato. Só que o equipamento de baixa qualidade estoura a manutenção afunda e daí a compras diz, não, estamos indo muito bem. Ou a manutenção dizendo, estamos muito bem, os equipamentos não estão quebrando, mas eu paro ele toda hora para fazer minhas preventivas. E a produção não consegue ser atingida, então os resultados da empresa são ruins. Então não adianta um ganhar e outro perder. O negócio tem que ser sistêmico, tem que ser numa visão holística mesmo. No próximo vídeo a gente vai ver quais são os procedimentos, quais as etapas que são necessárias para implementar um sistema de MCC. Até lá, pessoal!